E agora é a hora da Copa do Nordeste. Vamos pegar eles, o CRB, nossos fregueses. Desculpa aí, CRB, falar assim, mas vocês são fregueses, né? E o jogo será na Ilha do Retiro, quarta-feira. E por que eu digo que é freguês? Sport e CRB fizeram ao todo 11 jogos em Recife, juntando Ilha e Arena Pernambuco. Desses 11 jogos, foram 8 vitórias do Sport, um empate e 2 vitórias do CRB. Essas 2 vitórias do CRB foram pela Série B em 2006 e a outra em 2022, que também foi o último jogo que o CRB venceu o Sport, tanto em Recife como na casa do CRB. Esse jogo vai ser válido pela Copa do Nordeste, a quinta rodada da Copa do Nordeste, pelo Grupo A. O Sport hoje está em segundo colocado, brigando ali pela liderança com vitória. E o CRB é o quarto colocado, com 6 pontos, brigando para ficar no G4 e se classificar para a próxima fase. CRB que é um dos favoritos também, assim como o Sport, a ficar entre os 4. O jogo não vai ser nada fácil, nem para um lado e nem para o outro. Para o CRB a gente sabe que não vai ser, né? Mas para o Sport também não vai ser fácil. Como todo jogo dessa primeira fase, eu fico até repetitivo falar aqui. Mas é um jogo que o adversário, no caso o CRB, vai vir jogar contra o Sport retrancado. E esse está sendo um grande desafio do Sport nesse começo de ano. O time é montado do zero, o elenco ainda não se conhece, Pepa está fazendo a administração do elenco, olhando a parte física, que é interessante para a gente ter um resultado a longo prazo, mas eu acho que ele está olhando muito só a parte física e não olha a importância dos jogos, que é outra coisa para a gente conversar em um outro vídeo. Como já tem vídeos aqui que eu falei, principalmente aquele depois do vexame da Copa do Brasil. Com isso, o Sport não tem um entrosamento. E aí, quando o time vem retrancado para o Sport fica com dificuldades de entrar na área. E o CRB vai vir retrancado contra o Sport. E com a qualidade melhor do que era o Decisão, o Operário. Então, esse é aquele jogo que é tipo o jogo contra o Náutico, por exemplo, onde o time vai ficar muito retrancado, só que é um time que tem uma certa qualidade para no contra-ataque fazer uma ferida no Sport. Então o Sport tem que ficar muito ligado nesse contra-ataque, porque o filme do jogo vai ser o Sport atacando, tocando a bola, tentando furar ali a zaga, a bola na lateral, conhecendo esse elenco como ele está jogando, muito cruzamento na área. Por causa das críticas, possa ser até que eles tentem entrar ali pelo meio da área. Não sei se Lucas Lima já vai jogar nesse jogo, pois ele estava lesionado, né? Se ele jogar, a gente ganha uma grande qualidade para tentar furar ali no passe, que é o que está faltando para o Sport. Senão vai ficar aquele jogo de bola aérea, e o CRB vai estar bem postado e no contra-ataque pode fazer algum dano, pois o Sport está sendo muito frágil nos contra-ataques. E aí, independe do adversário. Se você pegar o último jogo que foi contra o Decisão não tem qualidade quase nenhuma. E mesmo assim, o grande destaque do jogo para mim foi Kaique França. A gente precisou do nosso goleiro contra o Decisão. E o Decisão jogou exatamente assim, fechadinho, jogando pelo contra-ataque. E conseguia montar o contra-ataque. O Sport não consegue parar os contra-ataques dos adversários. E esse é o ponto que mais me preocupa nesse time do Sport. Pois os jogos que a gente perdeu foi assim, contra o Santa, principalmente contra o Náutico. Foram contra-ataques que a gente não conseguiu matar e terminamos levando os gols. Porque em todos os jogos o Sport foi aquele time dominante.
onde teve a posse de bola, onde levou perigo ao adversário, mesmo com a dificuldade de entrar na área. Contra o Santa mesmo, 3 bolas na trave. Contra o Náutico tivemos chance. Contra o Operário tivemos chance também para ganhar o jogo. A questão é a primeira bola entrar do Sport. Tanto que o Sport está sendo os extremos, 8-80. Se ele não faz o gol, ele fica naquele problema de não conseguir furar, leva um contra-ataque e leva o gol. Mas nos jogos que o Sport consegue abrir esse placar, o outro time tem que vir para cima. Quando o outro time vem para cima, ó, é goleada. Tanto que a gente tem algumas goleadas já no ano. 5-0, 4-1, 3-0. Tem algumas. Então o problema é fazer esse primeiro gol. Mas enquanto a gente não faz, a nossa zaga, que me preocupa muito, fica muito exposta para o contra-ataque. Então temos que tomar muita atenção sobre isso contra o CRB. Como o Sport vai para esse jogo, eu não faço a mínima ideia. Pois Pepa já disse na coletiva que vai continuar o rodízio, porque os jogadores ainda não têm preparo físico para aguentar jogos meio de semana e final de semana. Meu problema com Pepa não é nem esse, que eu entendo isso, mas é selecionar os jogos para entrar com força máxima. Tem jogo que a gente tem que entrar com força máxima. E aí, no jogo seguinte, poupa, bota outros jogadores, mas Pepa não faz isso, ele não repete o time. Ele muda as peças, sem dar entrosamento, os jogadores não jogam junto. Se é por causa de físico, monta 2 times, um joga um, outro joga outro jogo, um joga um, outro joga outro jogo. E aí, pelo menos, vai dando entrosamento. Esse é o problema, Pepa. Mas assim, então eu não sei quem vai. O que é que eu deduzo? Eu deduzo, pelo que foi o último jogo, que na zaga vai vir Antônio Carlos, e aí é o perigo, e João Silva. Nas laterais, à direita, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Talvez de Plácido, mas não sei. Na esquerda, apostaria em Cariús. E eu iria com Cariús. Na zaga, a minha zaga seria João Silva e Chico. Mas ele não vai com isso. Ele vai com Antônio Carlos e João Silva, provavelmente. Meio campo, Rivieira, Sérgio Oliveira. Não sei se ele vai repetir essa dupla de volante. Talvez ele entre aí com Zé Lucas, talvez, no lugar de Rivieira. E Fabrício Domingues, não sei. Se Lucas Lima tiver liberado, Lucas Lima, daria uma folga aí para Atêncio, já que ele se machucou. Nas pontas, eu pouparia Lobato, já que ele poupa jogadores. Eu usaria Lobato, que está numa melhor fase contra o Santa Cruz. E não sei quem vai ser do outro lado. Barleta, no ataque, Pablo, porque paciência, ele deve jogar contra o Santa. Tá vindo, Pepa? Esse que é o problema. A gente não faz a mínima ideia do que você vai colocar em campo. E, caramba, toda vez que eu vejo o time do Sport é assim, o Sport se ferra. A gente tem que saber qual é o time, e tudo bem rodar, mas a gente tem que ter uma ideia, time assim que é o Sport. E hoje eu falei para esse jogo contra o CRB, mas quando a gente pega o time ideal do Sport, eu posso montar o meu, mas eu não sei qual é o seu time ideal. E assim, normalmente a gente sabe qual é o time ideal do treinador, mas já que Pepa tem esse modo de gerir, que é de rodar o time, esse jogo contra o CRB é um jogo muito importante para a Copa do Nordeste. Mas, no final de semana, a gente tem o Santa Cruz na semifinal do Pernambucano. Então, se fosse para classificar importâncias de jogos, eu daria uma importância maior para o jogo contra o Santa Cruz.
Então, a força máxima eu planejaria para entrar contra o Santa Cruz. E contra o CRB, sim, aí mesclar. Mas desses jogadores que são força máxima para jogar contra o Santa, quem desce para entrar contra o CRB, entra. Quem for um risco jogar contra o CRB, e se jogar pode vir a não jogar contra o Santa, esses eu pouparia. Então sim, a importância é contra o Santa Cruz ao invés de CRB. Esse jogo vai ter público. E aí vem agora um pedido para a torcida do Sport. Eu sei que vocês estão com bronca com Pepa. Eu também estou, porque aquela desclassificação contra o Operário, a gente não pode aceitar assim fácil. Não pode. É inadmissível o Sport cair numa primeira fase de Copa do Brasil e contra um time como o Operário. Mas não podemos também ser burros. Eu vou dar um exemplo. Esse jogo contra o Decisão, se tivesse público, eu acredito que a gente estaria muito complicado. O gol só saiu aos 27 do segundo tempo. Primeiro tempo acabando 0-0 como acabou. Eu tenho certeza que a torcida do Sport não ia ter paciência. Ia vaiar, ia reclamar, ia xingar. E não é inteligente isso. Deixa para reclamar no final do jogo. Aí a gente faz uma pressão imensa. Mas durante o jogo tem que apoiar. Estamos nas fases finais dos campeonatos. Principalmente o Pernambucano. Temos um jogo super importante contra o Santa Cruz na semifinal. Então não adianta de nada nesse jogo contra o CRB se o Sport não apresentar um grande jogo no primeiro tempo, meio do segundo tempo, começar a vaiar, jogar contra o time. Não quer apoiar? Beleza. Fica calado. Final do jogo, aí começa a vaiar. Eu sei que cada torcedor tem seu modo de torcer, mas aqui é uma sugestão minha. Não vamos piorar o que pode já estar ruim. Porque se a gente não estiver gostando do modo e der vontade de vaiar, é porque o Sport vai estar ruim em campo. E não é vaiar que vai ajudar. Cobrar depois, beleza, a gente tem que cobrar. E esse time do Sport, principalmente Pepa, tem que mostrar resultado. Já passou da hora disso. Mas nesse jogo específico, não vamos jogar contra. Vamos ser inteligentes. Estamos na reta final dos campeonatos. Ah, não era para ser Pepa, agora já foi. É ele aí. Vamos acabar esse ciclo. E depois a gente avalia aí o Campeonato Brasileiro, se segue com ele, se não segue com ele. Ele tá tendo a chance aí de consertar o que não fez até agora. Então, vamos apoiar o time do Sport. Eu acredito muito na vitória contra o CRB. Se não vier a vitória, um empate, que vai ser ruim, porque o Sport precisa ficar entre os dois primeiros para ter a vantagem de jogar em casa na próxima fase. E esse jogo é de suma importância, porque hoje o Sport está a 3 pontos do Fortaleza e com saldo de gol até bacana, diferença de 3 para o Fortaleza, e temos que manter isso, pois o próximo jogo é contra o Vitória fora de casa, lá no Bahia. O Vitória que vem a 20 jogos sem saber o que é uma derrota, então vai ser um jogo muito complicado lá. Podemos vencer? Claro que podemos. Vai ser um jogo também diferente. Vai ser um outro tipo de teste para o Sport, porque o Vitória ele vai vir para cima. Não vai ser aquele time de retranca. Vai ser o primeiro jogo que o Sport vai enfrentar assim. Então, vamos ver como vai ser. Mas vai ser um jogo difícil. Então, vencer o CRB é praticamente carimbar que a gente pelo menos fique em segundo lugar. Então, é muito importante esse jogo do CRB, mas contra o Santa ainda é mais importante. Então, acredito que a gente vai conseguir passar
Mas, como eu disse, não vai ser fácil, precisamos do apoio aí da torcida. Então, por hoje a gente fica aqui. Vou pedir a vocês para se inscrever aí no canal. Vamos dar uma alavancada nesse canal. Quero chegar aí nos 1.000 inscritos. E faz o favor, assiste os vídeos até o fim, que eu também preciso das horas assistidas. Falou e vamos lá pelo esporte tudo.